História real de uma avó. Descobri a traição surpreendente do meu marido e seu amor antigo. Eu sou Iracema, e se você está me ouvindo agora, é porque decidi, enfim, contar a história que me atormenta há décadas. Tudo começou em 1965, quando nos mudamos para Santa Clara. Eu, Eduardo e nossa filha pequena, Beatriz, partimos em busca de uma vida que prometia ser tranquila e cheia de novas possibilidades. Lembro-me vividamente da poeira levantada pela estrada de terra e o barulho das panelas na carroça, como se cada som estivesse gravado em minha mente. Logo, Eduardo e eu estávamos instalados naquele povoado quieto, cercado por morros verdes e cigarras que cantavam o dia inteiro. A princípio, fui tomada por um sentimento de esperança, aquele tipo de emoção doce que só sentimos quando tudo parece possível. Havia um ar fresco de manhãs novas que me fazia acreditar que estávamos começando um capítulo brilhante de nossas vidas. No entanto, alguns detalhes me deixaram desconfiada. Eduardo sempre foi um homem reservado, mas algo nele parecia diferente. Um peso no olhar, silencioso, que nem mesmo o brilho de Beatriz conseguia dissipar. Isso me perturbava, mas eu tentava afastar esses pensamentos, convencendo-me de que eram apenas anseios de uma mulher diante de mudanças. E foi então que Marcela chegou, uma antiga amiga de Eduardo, como ele fez questão de frisar. Ela surgiu em nossa porta certa manhã, trazendo consigo um ar de nostalgia e uma desculpa para precisar de nossa ajuda. Marcela tinha aquele olhar que parece ver além do exterior, e sua presença causou uma tensão imediata na casa. Eu não sabia explicar, mas sentia que seu surgimento era um presságio, algo que poderia mudar tudo. A dinâmica entre ela e Eduardo era intrigante, olhares cúmplices, sorrisos interrompidos, uma familiaridade que não cabia naquela cozinha pequena. Embora Eduardo insistisse que era apenas alguém em necessidade, eu não podia deixar de notar como seus silêncios ao redor dela falavam mais do que 1000 palavras. Cada dia tornava-se uma batalha interna para mim. Por um lado, havia Iracema, que queria acreditar que o marido que eu conhecera desde a mocidade não guardava sombras no coração. Por outro, havia aquele sexto sentido, aquela sensação quase física de que algo estava profundamente errado. Diante disso, me pergunto, será que Marcela é apenas uma velha amiga em busca de ajuda? Ou sua chegada significa algo mais, um fio que, se puxado, revelará segredos que Eduardo escondeu de mim por tantos anos? Essa presença em nosso lar pode ser o ponto de virada que trará à tona verdades incômodas e um passado que talvez eu não esteja preparada para enfrentar. Mas talvez seja justamente isso que me levará à verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Após aquele pedido desconcertante, segui com meus dias,
sempre com o olhar de Marcela perseguindo meus pensamentos. A tensão entre os três era palpável, mesmo sem palavras ditas. Certa tarde, enquanto lavava roupa no quintal, notei Eduardo atarefado perto do galinheiro, como quem tenta fugir de si mesmo. Beatriz corria atrás das galinhas, alheia a tudo. Sua risada ecoava como música em meio ao zunido de confusão na minha mente. Foi então que tudo mudou. Ao entrar em casa, reparei um envelope sobre a mesa da cozinha. Não era a nossa correspondência usual. Com as mãos ainda molhadas e o coração acelerado, abri o papel amarelado pelo tempo. Dentro dele, uma foto antiga escapuliu e caiu no chão, diante dos meus pés. Na imagem, Eduardo e Marcela, jovens e sorridentes, com um bebê nos braços. A data, 1963. Era impossível. 2 anos antes de nos casarmos, eu senti o mundo balançar. A revelação me atingiu como um golpe. Meu peito se apertou, minhas pernas fraquejaram. Como lhe pôde? Quem era aquele bebê? 1000 perguntas me assombravam, cada uma mais perturbadora que a outra. Olhei para Eduardo, que entrava pela porta naquele momento, com o rosto carregado de dúvida ao me ver com a foto nas mãos. Num rompante de coragem ou desespero, não sei, confrontei-o. Suas palavras tropeçaram nas minhas perguntas cortantes. Você tem outra filha? Por que nunca contou? Quem é o pai? Indaguei, a voz falhando pelo nó na garganta. Eduardo, hesitante, admitiu a verdade, que há tanto tempo sucumbiu ao silêncio. O bebê era dele e de Marcela. Como podia esconder isso? Anos de vida compartilhada, enterrados pelo segredo de um amor antigo. Marcela, que observava do lado de fora, entrou na cozinha. Tensionou o ar ainda mais, como uma tempestade prestes a desabar. Ela precisava de um lar, disse, a voz baixa, mas clara como um sino naquela manhã parada. Explicou que, temendo os boatos da vila, esconderam a menina. Uma escolha egoísta, talvez, mas não podiam prever o caos daquele segredo revelado. Minha mente era uma panela de pressão prestes a explodir. A revelação foi devastadora. Uma parte de mim queria gritar, chorar, bater em retirada. Outra parte queria entender, ouvir aquelas duas pessoas que de repente pareciam completos estranhos. Eu não sabia onde pontuar o final da frase que era minha vida até então. Beatriz, minha pequena ingenuidade, entrou sem saber do terremoto que abalava mãe e pai. Seus olhos brilhantes encontraram os meus e percebi que ela, mesmo sem entender, pressentia a mudança. Uma fagulha de esperança surgiu, igualmente devastadora e consoladora. Precisávamos saber quem era essa criança agora. E mais terrível ainda, onde ela estava. Não podia imaginar o que viria depois, mas sabia que o chão, antes firme, agora era movediço. Precisávamos de respostas, e rápido. Ao olhar para Eduardo e Marcela, o pacto de conspiração entre eles desmoronava, tijolo por tijolo. Não importava mais se as escolhas foram por medo ou amor. A verdade é que aquele segredo precisaria de todas as nossas forças para ser enfrentado. Precisaríamos encontrar o elo perdido dessa história. Em algum lugar, alguém precisava saber sobre aquele passado enterrado.
Abraçava agora a tormenta, e o escuro escondia mais do que eu ousaria imaginar. O silêncio na cozinha podia ser cortado com uma faca. Eduardo e Marcela trocavam olhares pesados, enquanto eu mantinha o olhar fixo na foto em minhas mãos. Beatriz, pequena inocente, estava alheia ao caos ao seu redor, mas eu sabia que aquela pequena estava prestes a ser puxada para dentro de uma tempestade que ninguém poderia prever. De forma inesperada, Marcela se aproximou, sua voz baixa quebrando o ar como um trovão. Iracema, há algo mais que você precisa saber. Meu coração deu um salto e percebi que a história ainda escondia mais segredos do que eu podia imaginar. O que mais poderia haver? Essa criança, ela não está perdida, Marcela começou, com a voz trêmula. Senti meu corpo todo gelar, como se algo terrível estivesse se aproximando. Ela está mais perto do que você pensa. O que ela poderia querer dizer com isso? Dentro de mim, uma tempestade se formava. Meu espírito clamava por respostas. Antes que eu pudesse perguntar, Eduardo interveio. Iracema, você precisa entender. Foi para protegê-la. Para proteger a todos. Não tivemos escolha. A raiva e a confusão me dominaram. E por um segundo, algo quebrou dentro de mim. Algo assim não se esconde, Eduardo, gritei, sentindo a onda de emoções se derramar de mim. Mas antes que pudesse continuar, Marcela soltou a notícia que alteraria tudo para sempre. Beatriz é a criança da foto. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Algo estalou em minha mente. Cada pedaço do quebra-cabeça caindo inevitavelmente no lugar. Meu alicerce ruiu. Olhei para Beatriz, minha Beatriz, e percebi que tudo o que eu achava saber sobre ela, sobre nós, era um castelo de cartas prestes a desmoronar. Beatriz olhava, sem entender, mas com uma inquietação que eu conhecia bem. As palavras mal puderam sair. Minha voz se perdeu. Eduardo, desesperado para explicar, tentou me segurar. Iracema, foi pelo melhor, não vê? Criá-la assim era o único jeito de... Não podia ouvir mais nada. Minhas memórias, todos os nossos anos juntas, tornaram-se irreais, distantes como um sonho. Era tudo uma mentira. As lágrimas ameaçavam cair quando os rostos das pessoas que eu julgava conhecer melhor do que ninguém se tornaram indistintos, estranhos. E agora? Consegui perguntar, a voz em frangalhos. Sabia que algo definitivo precisava ser feito. Algo que eu não estava preparada. Precisávamos lidar com muitas perguntas ainda não feitas. O que significava para nós, para nossa família? Lá fora, o pôr do sol tingia o céu de um vermelho ardente, como se o mundo conhecesse meu desespero. Precisávamos sair desse redemoinho, por Beatriz. Mas qual caminho? Senti um desespero incontrolável. O medo do que o dia seguinte traria, do que escolheríamos revelar ao mundo e o que continuaríamos a deixar enterrado. E ali, em pé em meio a fragmentos de vidas não contadas, percebemos que estávamos só começando a enfrentar o que viria a seguir. Naquele momento, meu mundo parou. Beatriz, minha pequena Beatriz, não era quem eu pensava. As paredes ao meu redor pareciam se fechar e eu lutava para respirar. O som do vento lá fora ecoava como um lamento, amplificando o caos dentro de mim. Eu olhei para Eduardo e Marcela, mas suas palavras eram abafadas, sem sentido, como se eu tivesse sob a água. Beatriz estava lá, seus olhos grandes e curiosos me olhando,
sem compreender o furacão que destruía a normalidade ao nosso redor. Eu precisava de um momento, um pequeno espaço de tempo para processar, para entender o que tudo isso significava. Mas a vida não para, não espera. E então aconteceu. O telefone tocou. O som agudo cortou o ar pesado da cozinha, trazendo todos de volta à realidade. Era um daqueles toques insistentes, quase estridentes, que não se deixam ignorar. Eduardo hesitou, então, com mãos trêmulas, atendeu. Do outro lado, uma voz desconhecida. O olhar de Eduardo dizia tudo: choque, incredulidade, um pavor que eu nunca tinha visto nos seus olhos. O quê? Como assim? Ele repetia, a voz baixa, forçando as palavras a saírem. Marcela e eu nos aproximamos, nossas respirações suspensas, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. E então, a verdade cruel se revelou. A voz do outro lado, de alguma forma calma demais para o que dizia, trouxe a notícia que virou tudo de cabeça para baixo. Beatriz. A nossa Beatriz não era filha de Marcela e Eduardo. Havia um erro, uma troca no hospital. Beatriz, aquela criança que significava o mundo para nós, não tinha laços de sangue com ninguém na sala. Meu coração disparou com a revelação. Era como se o chão tivesse desaparecido completamente, me deixando flutuar numa dor insuportável. As últimas palavras que ouvi antes de cair de joelhos foram que a verdadeira filha de Eduardo e Marcela estava viva e querendo conhecê-los. Não apenas isso, mas ela tinha vivido na mesma cidade, sem nunca sabermos. Naquele instante senti o universo rachar. Todos os sacrifícios, todas as noites acordadas, cuidando de uma criança que eu acreditava ser minha filha. E agora isso. Olhei para Beatriz, e o amor ainda estava lá, inexplicável, imutável, mas misturado com um desespero esmagador. Como você lida com a ideia de que sua vida inteira foi construída sobre um erro? Marcela estava ao meu lado, lágrimas inundando seu rosto. Mas algo frio cruzou seu olhar quando a verdade pousou com todo o meu peso. E se afinal a vida que perseguimos por tanto tempo não era nem um pouco como imaginávamos? A dura realidade começava a pairar sobre nós como uma sombra crescente, prometendo que o pior ainda estava por vir. Nenhum de nós sabia o que fazer a seguir. Eduardo desligou o telefone, sua mão tremendo. E agora? Como encontrar sentido em meio a tanto tumulto? E a verdadeira filha de Eduardo e Marcela, como ela se encaixaria em nossas vidas? Precisávamos de respostas, de direção. Mas tudo era incerteza. O pôr do sol se esvaía em um céu agora púrpura e silencioso, enquanto a noite se aproximava, ameaçando devorar o pouco que ainda conseguíamos enxergar. Como seguir adiante? Aquela era uma questão que nos forçava a mergulhar no abismo desconhecido. Ainda sem saber se um dia conseguiríamos encontrar nosso caminho de volta para casa. Naquele momento, meu mundo desabou. Beatriz, minha doce Beatriz, não era quem eu pensava ser. Cada lembrança, cada gargalhada e lágrima que compartilhamos parecia agora envolta em névoas de incerteza. Ali, na cozinha, Eduardo, Marcela e eu trocávamos olhares que um dia foram cheios de amor e compreensão.
mas que naquele instante eram cheios de dúvidas e medos. Beatriz, alheia ao terremoto emocional na nossa frente, olhava com seus olhos curiosos, perguntando o que estava acontecendo. Eu queria protegê-la, dizer que tudo ficaria bem, mas como fazer isso quando o chão se abrirá sob seus pés? O telefone quebrou o silêncio, seu toque ecoando pela casa como um grito. Eduardo atendeu com mãos trêmulas e a expressão em seu rosto rapidamente se transformou em puro espanto. "O quê? Agora mesmo?" Ele balbuciava. A tensão era palpável. Marcela e eu nos aproximamos, nossos corações disparados, tentando entender. A figura desconhecida do outro lado da linha tinha algo chocante a nos dizer. Eu podia sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo lentamente desligou, e todos os nossos olhares estavam fixos nele, esperando, temendo. "Eles querem nos ver." "Agora!" Eduardo disse aflito. "A nossa verdadeira filha, ela quer nos encontrar, mas não está sozinha." A confusão cresceu ainda mais. Marcela, segurando o choro, perguntou: "Quem está com ela?" Eduardo, com as palavras quase se engasgando, sussurrou: "Ela foi criada pela minha irmã." Eu congelei. Ana, a irmã de Eduardo, que há muito cortou contato por motivos que nunca ficaram claros. Por que ela nunca mencionou nada? Mas tem mais. Eduardo continuou, visivelmente devastado. Ela disse que, na verdade, há outras coisas que precisamos saber. Ana disse que fomos escolhidos para cuidar de outra criança propositalmente, que Beatriz nos foi entregue, que alguém a queria longe deles. O silêncio pesado seguiu-se. Cada um de nós tentando entender o que aquelas palavras significavam. "Esse não foi um acidente. E se Beatriz estiver em perigo?" As perguntas pairavam no recinto sem resposta. Marcela estava em silêncio, sua mente provavelmente vagando pelos mesmos caminhos tortuosos que a nossa. Beatriz, nesse meio termo, parecia calmamente distante, mas eu sabia que ela sentia algo soturno se aproximando. Então, com um fôlego profundo e uma coragem que eu não sabia se tínhamos, decidi me seguir até onde a verdade nos levasse. Beatriz precisava saber, tanto quanto nós, quem realmente era e o que esperava por nós ao final daquele caminho tortuoso. Com nossos corações pesados, reunimos forças para o encontro que prometia mudar tudo novamente. A revelação que aguardávamos poderia destruir ou unir nossos mundos. Eu olhei para Beatriz mais uma vez, e mesmo sem saber onde aquele caminho a levaria, senti uma determinação incandescente crescer dentro de mim. Precisávamos enfrentar isso juntos. Mesmo naquele turbilhão de incertezas e segredos, uma coisa estava clara. Precisávamos encontrar as respostas que nos escapavam e talvez finalmente entender o porquê de tudo. O mistério apenas começava a se revelar. E sabíamos que mais surpresas aguardavam adiante. Nos encontramos em meio a um mar de incertezas, mas sabíamos que precisávamos encarar essa nova realidade. Com o coração na mão e sem saber como tudo acabaria, partimos para encontrar Ana e a verdadeira filha de Eduardo e Marcela. No caminho, um turbilhão de pensamentos me invadia. Como contar a Beatriz? E se a outra menina não quisesse nos conhecer? E, principalmente, onde nos guiaram todas essas descobertas?
Chegamos à casa de Ana, uma moradia simples, rodeada de árvores altas que balançavam ao vento. Ao nos receber, Ana estava abalizada por emoções que até então desconhecia. Tinha medo de olhar nos seus olhos e encontrar uma verdade que não poderia suportar. O que se revelaria ali era uma caixa de Pandora que poderíamos não conseguir fechar novamente. Ela nos conduziu até uma pequena sala de estar. Ali aguardava uma menina com cabelos encaracolados e um sorriso tímido bem no canto dos lábios. Quando nossos olhares se encontraram, senti uma conexão imediata. Não sei explicar o porquê. Talvez um reconhecimento inconsciente de algo perdido há tempos. Amélia, disse Ana, indicando a menina. Essa é a verdadeira filha de Eduardo e Marcela. O ar parecia pesar uma tonelada. E se essa menina não nos aceitasse? Mas não é tudo, Ana continuou, com uma hesitação quase palpável na voz. De repente, ela entregou um envelope a Eduardo. Dentro dele, papéis amarelados pelo tempo contavam uma história ulterior, uma trama ainda mais profunda do que podíamos imaginar. Aquela menina não era apenas filha de Eduardo e Marcela. Ela tinha sido achada na porta da casa de Ana. Alguém a deixou comigo e pediu que eu cuidasse dela, Ana confessou, as palavras hesitantes e carregadas de um segredo de anos. Mas o bilhete? E bilhete no envelope guardava um nome pensado jamais associado, o meu. Como? Onde eu encaixaria meu nome nisso tudo? Minha mente rebelava-se contra o entendimento. As palavras, ligeiramente borradas pelo tempo e emoção, davam a entender que era Duarte, meu falecido irmão há tantos anos, o responsável. Nossa família também esteve envolvida desde o início, Ana sussurrou, as palavras caindo como pedra sobre nós. Eles sabiam, todos sabiam. O chão parecia escapar mais uma vez sob meus pés. A verdade que sempre considerei sólida desmoronava. Eduardo olhava, chocado, sem saber se a raiva ou a tristeza devia prevalecer. Beatriz, ao meu lado, apertou minha mão, talvez em busca de conforto ou talvez para me confortar. Naquele momento de desespero absoluto, uma pequena fagulha de esperança cresceu dentro de mim. Precisávamos entender tudo o que havia acontecido, reescrever nosso passado, construir um futuro que ainda não sabíamos se era possível. Silêncio se estendeu pela sala, esperando que alguém quebrasse a tensão com uma palavra ou gesto que pudesse remendar a realidade rasgada. O que faríamos agora? A incerteza era nossa única certeza. Precisávamos enfrentar aquilo juntos. Por Beatriz e por Amélia. Qual seria o próximo capítulo dessa história? Como recomeçar? Enquanto tentávamos encontrar respostas, só restava uma pergunta. Seria possível encontrar alguma paz depois de tudo isso? A sala ficou em silêncio, todos respirando pesadamente. Beatriz, a menina que eu pensava ser a minha filha, estava ao meu lado, mas meu coração estava em 2 lugares agora. Olhei para Amélia, que não parava de mexer nas mãos, sem saber bem onde depositar sua atenção. Ana estava à nossa frente, com a cabeça baixa, e aquilo me doeu mais do que podia imaginar. Foi quando Eduardo se virou para mim, a voz ainda tremendo. Precisamos conversar, que deve muito bem. Marcela me lançou um olhar que nunca tinha visto antes. Não era apenas desespero, mas algo como medo,
um medo que parecia vir de longe. Doía ver, sentir, e então, antes que pudesse processar, a porta da casa de Ana se abriu bruscamente. Era como se um vento frio tivesse entrado enrolando-se em nossos corpos. Uma figura surgiu, ofegante e com um semblante que parecia carregar o peso de 1000 tempestades. Era Duarte, meu irmão, que eu acreditava tá morto. Todos os anos de luto, de perda, evaporaram-se naquele instante alucinado. Ele entrou sem pedir permissão. Seus olhos me encontraram e, por um momento, pareceu que o mundo parou. Parecia ainda mais velho, marcado por rugas de tudo o que passara sozinho. Um fantasma do passado, tão presente e imponente. Iracema, ele falou. A voz rouca e cheia de histórias não contadas. Minhas pernas ameaçaram fraquejar, mas me mantive firme, apanhando a mão de Beatriz, que, inocente, olhava de mim para ele. Você tem que saber, Duarte continuou, sua presença ao mesmo tempo uma âncora e um furacão. Eu tinha que fazer isso, irmã. Protegê-los todos. O quê? Protegê-los de quê? As palavras eram difíceis de entender, como tentar juntar partes de um quebra-cabeça cheio de peças faltando. Meu coração batia rápido, demais, enquanto Duarte se aproximava, colocando algo em minha mão. Um pequeno diário, as páginas desgastadas pelo tempo. Eduardo, ao meu lado, arregalou os olhos ao perceber a ligação de todos nós ali. Dentro tem a verdade, Duarte murmurou, inclinando-se à luz fraca do fim da tarde. O que aconteceu? O que me obrigou a desaparecer? Ana confirmou com a cabeça e, de repente, tudo fez um pouco mais de sentido. Ou talvez nada fizesse, pois as palavras dele abriam um abismo sob os nossos pés. Eu sentia. Estávamos todos sendo enganados. Desde o início, ele continuou. E a casa parecia sufocar com a tensão no ar. Como assistia a um filme grotesco do destino. O silêncio e o medo na sala eram quase palpáveis. Eu estava tentando proteger vocês, Duarte repetiu, lágrimas correndo por seu rosto como rios de culpa e amor não correspondido. Naquele momento, não importava mais o que achávamos saber. Nada do que acreditávamos era real. A verdade estava enterrada entre as linhas do diário em minha mão, pronta para ser desenterrada, mesmo sem saber o custo. E ali, cercada por rostos que tanto amei e que eram agora completos mistérios, entendi que mesmo a ideia da família, tão preciosa e frágil, permanecia nas sombras do que ainda precisávamos descobrir. O ar pareceu se converter em um mar de perguntas ainda não feitas. Duarte, Eduardo, Marcela, Ana. Eu precisava abrir aquele diário, mas tinha medo do que poderia encontrar. As memórias eram uma névoa nebulosa, e cada palavra lida prometia alterar o curso de tudo. E com um nó na garganta, percebi que estava apenas no prelúdio de outro capítulo desse mistério inacabado. Naquele instante, minha mão tremia segurando o diário do meu irmão Duarte. Eu senti o peso de tudo aquilo, mas percebia que não tinha escolha. Precisava saber o que estava escondido ali. Quase sem fôlego, abri a primeira página com cuidado e comecei a ler. As letras estavam apagadas, mas a história que contavam era bem vívida. Eu fiz isso por você, irmã. A primeira linha dizia. Meu coração apertou. Duarte sempre foi um mistério, sempre tinha segredos, mas isso era diferente. Ele continuava descrevendo
uma trama de mentiras e escolhas forçadas, onde cada ato parecia guardar uma intenção desesperada de proteger aqueles que amava. Enquanto lia, as palavras me puxavam para um passado que preferia esquecer. Duarte detalhava como ele se metera com pessoas perigosas, como entrou em um jogo de acertos que havia dado errado. Eles prometeram proteger nossa família se ele colaborasse, mas acabou sendo o peão manipulado por eles. Ele foi forçado a sair de cena, a desaparecer, a deixar que todos acreditassem em sua morte para garantir que nós não fôssemos prejudicados. Olhando para Eduardo, ele pareceu entender essa parte da história. Ele também carregava o peso dos segredos, dos anos vivendo uma farsa. Mas ali, naquele momento, Duarte revelou algo que nos atingiu como uma avalanche. Beatriz não era quem pensávamos. Os mesmos que me forçaram a sumir usaram-na para nos rastrear. Estavam atrás de algo que não conseguia entender a tempo. Duarte tinha escrito: "Meu sangue gelou." Como assim Beatriz estava sendo usada? Eles estavam de olho em nós esse tempo todo? Senti uma onda de adrenalina me consumir. Marcela se afastou um pouco, estonteada. Ana tentou acalmá-la, mas o caos estava em toda parte. No fundo da sala, Beatriz e Amélia estavam juntas, as duas sem saber ao certo tudo o que estava acontecendo, mas pressentindo que algo estava muito errado. Nossos mundos estavam entrelaçados de maneira impossível de separar. De repente, a porta da casa de Ana foi arrombada com um estrondo assustador. Homens armados entraram, procurando resolutamente por algo que não sabíamos que tínhamos. Duarte gritou para que todos se abaixassem. Ele olhou para mim com uma dor que nunca vou esquecer e disse: "Eles querem o que Beatriz tem, aquilo que ela nem sabe." Eu me joguei sobre Beatriz, a protegendo instintivamente. Eduardo e Marcela, com uma bravura que só o desespero poderia dar, se puseram entre nós e o perigo. Duarte enrugou o rosto em um grito inarticulado, pronto para proteger a família que ele arriscou tudo para salvaguardar. A situação era desesperadora e, ao mesmo tempo, absurda. Como nossa vida comum podia desmoronar em questão de segundos. Perdida no meio daquele caos, me dei conta de que em todos os anos de mistério e medo, a verdade ainda estava fugindo de nós. Ao fim, sabíamos menos do que antes sobre a importância de Beatriz nessa trama toda. Estávamos emaranhados em conspirações que não entendíamos completamente, mas sabíamos de uma coisa: precisávamos encontrar o que eles buscavam antes que alguém se machucasse, antes que eles levassem nossa menina. Na sequência da invasão, e com uma respiração presa, eu soube que não restava opção a não ser lutar por verdades que ninguém parecia saber. Isso não era só a história da nossa família. Era sobre algo muito maior. Algo controverso e terrível que poderia nos destruir. Ou finalmente liberar amarras. A noite estava só começando e a paz estava longe de ser encontrada. O que mais eles procuravam? Que outras mentiras ainda estavam por ser descobertas? As respostas estavam escorrendo de nossas mãos, mas éramos os únicos que podíamos costurar esse fragmento de história juntos novamente. O barulho dos homens arrombando a porta ainda ecoa na minha cabeça. Tentei proteger Beatriz. Senti meu coração mergulhar numa batida ressoante de pavor. Duarte, mesmo com toda a sua história, se lançou na frente para nos defender. Mas o que veio a seguir?
Nada poderia ter nos preparado. A sala estava um caos. Gritos, pedidos desesperados para que eles parassem, mas ninguém escutava. Era como um filme de ação em que você torce para tudo acabar bem, mas que, na nossa vida real, parecia não ter fim. A tensão no ar era pesada, sufocante. Então, algo inimaginável aconteceu. Um dos homens de aparência dura e olhos frios parou de repente. Ele olhou para Beatriz, depois para mim. O tempo ficou suspenso enquanto ele dava um passo à frente, seus olhos incrédulos. Senti um arrepio passar pelo meu corpo, e a sala ficou em silêncio, como se todos estivessem prendendo a respiração. Ela, ele começou, a voz falhando. Ela é minha filha. Ninguém se moveu. As palavras não faziam sentido na minha cabeça. Como assim a filha dele? Olhei para Beatriz, que estava tão confusa quanto eu. O desconhecido abaixou sua arma, em completo estado de choque. Ele se virou para os outros, tentando explicar, mas tudo ainda parecia um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Marcela, ao meu lado, pareceu sentir o mundo dela rachando. Eduardo estava congelado, sem saber onde colocar as mãos ou olhar. O homem, João, como descobrimos, começou a contar uma história que nem nos nossos piores sonhos poderíamos imaginar. Há muitos anos, João teve que deixar o amor para trás, sem saber que ela estava grávida. Ele foi forçado a fugir, temendo por sua vida, por causa de um erro do passado que o perseguiu. Toda a história de Duarte. A ameaça à nossa família. Tudo isso agora tinha uma nova camada de segredos e tragédias não contadas. João identificou a bebê que ele nunca conheceu, apenas por um sinal de nascença em seu braço. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que para ele era como um flash de verdade em meio à escuridão. E eu, que por tanto tempo acreditei ser a mãe, como poderia processar tudo aquilo? Sem pausa para processar, uma segunda bomba caiu. Duarte, tomado pela culpa, confessou entre lágrimas que soube desde o início, mas tentou proteger a todos, achando que nunca fosse seguro desvendar. O peso da verdade nos atingiu em cheio. O ar ficou pesado de segredos e revelações, mas o pior era não saber o que aconteceria a seguir. João, cheio de esperança e incerteza, queria conhecer Beatriz, a filha que ele nunca soube que tinha. Ela, minha menina. Como eu poderia explicar algo assim? Lá fora, o mundo continuava indiferente, mas dentro daquela casa, tudo tinha mudado. A tensão ainda estava no ar. Ninguém sabia o que fazer ou dizer. O amor que sentíamos estava lá, mas as verdades eram avassaladoras. A noite se estendia diante de nós como um grande desconhecido. Nada poderia ser como antes. A pergunta na nossa mente era: como seguir em frente? Estávamos todos paralisados, o caos consumindo cada centímetro da sala. O som ensurdecedor da porta arrombada ainda pairava no ar. João, o homem de olhar gelado, revelou uma verdade que ninguém esperava. Beatriz, aquela menina que eu chamei de filha, era, na verdade, a filha perdida dele. Eu senti um nó apertar na garganta. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente. Ela é minha filha. Parecia que o tempo havia parado. Olhando ao redor, vi Eduardo, Marcela, Duarte, cada um tentando processar o que isso significava. Duarte, mais uma vez, provou ser um enigma.
O diário em minhas mãos ainda estava aberto, as palavras em suas páginas contando histórias que eram difíceis de digerir. Como alguém que se mantinha escondido por tanto tempo podia agora se destacar no meio de tudo isso? Olhando para Beatriz, vi nos seus olhos um misto de esperança e medo. Ela não era a única confusa. Nada parecia certo. Ana, aflita, mantinha-se ao lado das meninas, o rosto pálido refletindo o choque que todos partilhávamos. Ela havia cuidado de Amélia, acreditando estar protegendo uma verdade que agora se revelava apenas como parte de um quebra-cabeça muito mais complicado. João, vendo sua filha pela primeira vez, deixou a dureza do seu olhar derreter. Mas o ambiente ao redor ainda estava carregado. Marcela, ao meu lado, finalmente encontrou força para falar. Independentemente de tudo, Beatriz sempre será parte de nós, ela disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Senti um alívio espalhar-se, como se aquelas palavras oferecessem um ponto de ancoragem em meio à tempestade. Duarte moveu-se para se colocar entre nós e os homens, explicando que ninguém mais precisava se machucar. Ele ofereceu de resolver o que quer que fosse necessário para nos proteger. Sentimos a tensão soltar devagar. Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se rearranjar para formar um novo tipo de imagem, uma onde todos nos agarrávamos à esperança oferecida pelo improvável. Sabíamos que o caminho adiante era complicado, que a revelação de João apenas iniciava uma jornada mais longa, mas também sabíamos que não íamos enfrentar isso sozinhos. A família, agora mais do que nunca, assumia um novo significado, diferente, mas ainda tão forte. Ao redor, as expressões começaram a suavizar. Mesmo entre lágrimas e dúvidas, começamos a vislumbrar uma luz fraca, mas presente. A partir daquele dia, as memórias seriam partilhadas e as verdades não seriam vividas sozinhas. Havia dor, claro, mas também um começo. E assim, nos comprometimos a enfrentar tudo juntos, aceitando o desafio que a vida nos impôs tão injustamente. Beatriz, ao meu lado, apertou minha mão, um gesto simples, mas carregado de promessa. Promessa de que não importava o que descobríssemos a seguir, iríamos passar por aquilo juntos. E agora quero compartilhar esta experiência com você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias impactantes. Este é o momento para demonstrar seu apoio ao nosso canal. Esmague o botão de like agora mesmo. Ajude o algoritmo e inunda os comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que vão adorar acompanhar essas emoções. Não espere nem mais um segundo. Só verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar nosso trabalho com essas ações. Vamos juntos, sempre!